Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa série aqui de vídeos do Alternate End User Experience. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais as primeiras impressões aí depois da instalação do agente, né? Do primeiro agente. A gente fez instalação aí nas estações Windows e Mac, né? A estação Mac a gente desprovisionou ela e agora a gente vai fazer toda essa verificação aí com o agente de operação, que é o próprio agente que foi instalado aqui na minha estação de trabalho, certo? Esse vídeo é um pouco mais objetivo, assim como os outros, né? Então, depois, com o próximo passo aí, a gente vai acabar explorando cada uma das configurações que a gente pode fazer. Então, continue comigo aí na série de vídeos que a gente vai continuar aprendendo cada vez mais aí sobre o Alternate End User Experience. Bom, a gente pode voltar simplesmente na guia ou clicando aqui. Por costume, a gente acaba clicando em cima do logo, que já traz a gente novamente para essa parte inicial. Um item muito importante, que é um item que a gente vai explorar bastante aí na solução, é a parte do time frame, tá? Cada uma das telas, cada tela aqui, cada tipo de métrica possui um time frame diferente, mas por padrão essa tela inicial aqui ele possui esses time frames que eu posso definir, tá? Então de 6 horas, para que eu saiba o que está acontecendo aqui dentro do meu ambiente, né? Da experiência desse usuário como um todo nas últimas 6 horas, mas eu poderia passar por dia, ontem, as últimas 24 horas, 48, os últimos 7 dias, a última semana, né? Então, o que aconteceu na última semana, na semana passada, os últimos 14 dias, 30 dias aqui, ou customizar uma data que eu queira aqui, tá? Então, a gente consegue também usar esse time frame para entender qual é o comportamento do ambiente. Principalmente quando passou um final de semana e alguém reclamou, ou quando alguém reclamou, por exemplo, de ontem, né? Que teve uma experiência ruim com a solução, então a gente consegue olhar aqui e trazer esses tempos. Lógico, ontem foi domingo, né? Eu não estava com a estação ligada, então normalmente, como esse agente está instalado aqui, a gente pega os últimos 7 dias e consegue entender o que aconteceu nesse ambiente, tá? A gente consegue olhar quanto tempo foi utilizado por aplicação e principalmente navegando nesses menus, nesses tempos para entender um pouco mais o que está acontecendo aí com as estações que eu estou monitorando. Então, é bem importante essa parte do time frame para que a gente possa acompanhar a evolução aí, né, do nosso ambiente monitorado aí com os agentes do Atternit, tá? Um outro item muito importante são esses painéis aqui que servem como filtros de exibição, tá? Então, toda tela vai ter um painelzinho desse, né? Um menu, caso você queira chamar como um menu, né? Onde eu posso realizar filtros de componentes, categorias, severidades que eu quero monitorar em cada um desses painéis, tá? Então, basicamente toda tela dessa possui um filtro diferente, tá? Que eu posso explorar aqui, ampliar, diminuir, né? E tentar entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, posso desde monitorar por um tipo de dispositivo diferente aqui na parte de boot, o tempo de boot da máquina, o tempo de logon do usuário, né? Então, eu consigo olhar aqui os tempos e entender daquele tempo total quanto foi o tempo de boot de máquina, o tempo do usuário, o tempo total, né? Então, a gente também consegue explorar isso daqui. Tá? Então, esses menus são bem importantes para a gente conseguir adaptar a melhor visão. Tá? Então, a gente define aqui, muda essas visões para que a gente entenda um pouco melhor o que está acontecendo. Tá? Então, todos os painéis que tiverem um menu desse tipo, explorem esses menus, que esses menus são importantes para a gente entender um pouco mais. Diego, talvez eu não me sinta tão bem com número com porcentagem, né? Porque às vezes não faz muito sentido 100% do que, né? Então eu posso mudar aqui para contadores, né? Então, quantas vezes aconteceu a utilização do PowerPoint, né? Então, eu consigo ver o volume de utilização do PowerPoint, tá? Então, esses menus são muito importantes em todas as telas. Sempre fiquem aqui de olho no time frame e nos menus de seleção, tá? Bom, como primeiras impressões a gente consegue ter esse tipo de informação. E aí a gente tem duas principais barras de menus aqui dentro da solução, tá? A primeira barra que fica do lado direito, que é essa barra do lado direito superior, onde a gente tem, por exemplo, a opção de mudar para a nossa solução de APM, que a Reverbed também possui, então existe um link direto aqui para conexão. Eu tenho essa parte de salvar dashboards, quando eu criar um dashboard eu vou utilizar. Em algumas empresas ou em algumas necessidades, por exemplo, o Nokia, eu preciso usar
essa tela como um pop-up, então eu poderia clicar aqui e tirar aqueles menus e deixar só essa tela, né? Então existe essa opção também, para caso você precise expandir. Eu posso marcar alguns dashboards aqui, né, que eu gosto mais como um bookmark, como se fosse um favoritos, né? Para que eu não tenha que ficar procurando ele, eu deixo ele aqui disponível, a gente vai explorar isso um pouco mais também. Aqui eu tenho o menu de configurações, que é o nosso próximo tópico, como eu já adiantei para vocês no início do vídeo, né? Onde a gente vai explorar aqui essas três principais colunas, que é o de configuration, as configurações, a parte de agentes, né? De agents aqui para administração, deployment dos agents, e a parte de security que está mais voltada à configuração personalizada aí para cada um dos nossos clientes, tá? Tem o menu do usuário que está logado agora, e aí aqui a gente também tem a parte do acesso da API, tá? Então, para cada usuário, então se você precisar liberar que esse usuário tenha acesso à API da solução, a gente acaba criando um usuário e liberando para aquele acesso, muito utilizado para soluções de BI, soluções de terceiras que vão buscar dados aqui dentro do Alternate End User Experience, então a gente provê também essa possibilidade. E o menu de Help aqui, que vai ajudar vocês no dia a dia, tá? Esse menu é bem interessante que ele tem um tour aqui disponível para que vocês possam fazer um tour. Então, o cliente que acessa pela primeira vez, quer fazer um tour, existe a opção aqui de fazer um tour, tá? Então, você tem alguns materiais que você pode usar. Então, como que você administra a solução, os tours aqui que você pode fazer, eles ficam disponíveis aqui para todo novo usuário. E do lado direito aqui a gente tem principalmente a parte do Help, né? Então, eu comentei em alguns vídeos anteriores, mas a gente pode usar o Help em qualquer tela que a gente esteja para que ele direcione a gente para uma URL dentro da nossa documentação online, disponível para todos os nossos clientes aí, para que você consiga entender um pouco mais o que é cada uma dessas telas, tá? Então é bem interessante que em todas as telas que vocês tiverem vai ter aquela opção do Help e ele vai direcionar vocês para uma tela que explica o que é a aplicação, o que está em uso, né? Então você consegue explorar isso, tá? E a principal intenção de ela estar online aqui é que você pode usar as funções aqui do próprio Chrome, né? Por exemplo, para fazer uma tradução, né? Às vezes você quer fazer, talvez, olhar ou entender o que quer dizer essa descrição aqui e não tem tanta facilidade com inglês, né? Você consegue usar o próprio tradutor aqui do Google Chrome para que você possa entender um pouco mais o que está acontecendo aqui com a página, tá? Bom, e aí, por último, não menos importante, a gente tem a parte dos alertas aqui de novas funcionalidades, tá? A solução, ela vem evoluindo, então a gente vem lançando constantemente novas features, novos painéis, né? Ações que a gente pode executar via API, tudo que é lançado para a solução a gente disponibiliza aqui, tá? Então, toda vez que vocês entrarem aqui, normalmente quando existe algo novo que vocês não viram ainda, esse botãozinho aqui, né, esse ícone, na verdade, aqui, de um fone aqui, né, como se fosse um megafone, né, ele vai ficar piscando para que vocês venham aqui, entendam, vejam o que está acontecendo de novo na solução. E aí, normalmente, as features tal, vêm todas discriminadas aqui para vocês, tá? Um novo botão que a Riverbed lançou é esse Search Help, tá? Que ele vai ajudar vocês direto aqui na solução a fazer pesquisas que vocês poderiam fazer lá no site do Help que eu acabei de mostrar. Então, Activity Score, que era algo que a gente comentou no início do vídeo. A gente pode pesquisar aqui pelo nome, clicar aqui e automaticamente ele vai descrever sobre aquela possibilidade, né, sobre aquela questão, por exemplo, do Active Score, né, como ele é calculado, aquilo que eu falei para vocês, né, de ele metrificar quanto tempo demorou para receber um e-mail, para enviar, para abrir um e-mail, ele cria um score em cima de todas as atividades que você fez, tá? Então, existe aqui um help também que você pode usar diretamente daqui, tá? Então, é uma opção bem legal também para o dia a dia. Feito todo esse overview do menu da direita, a gente tem o menu da esquerda aqui, que basicamente são esse hambúrguer aqui, o pessoal chama de hambúrguer, né? O painel com 3 risquinhos, onde você vai ter toda a parte de dashboards da solução, tá? Então toda a parte de monitoramento, troubleshoot, validação que a solução suporta. Então, se você fez um deploy de uma aplicação e mudou a versão ou fez uma atualização, você consegue vir aqui fazer um antes e depois da aplicação, tá? Então,
Você poderia ter atualizado um Teams, por exemplo, e aí você poderia informar a data que você fez a mudança para a nova versão, e poderia colocar até um período de quantos dias demorou para você fazer toda essa atualização para que ele calcule e você consiga medir um antes e depois, tá? Toda a parte de análise, então você fazer uma análise específica nos dispositivos, nos processos, toda aquela parte de inventário que a gente já explorou ali através do íconezinho do computadorzinho, né? Mas você tem aqui o menu, a gente possui painéis de sustentabilidade, benchmark também, que a gente ativa na solução, para que você compare aí com o ramo, a indústria que você está com os outros clientes da Everbed que também estão no mesmo ramo, na mesma indústria, para que você veja se você está dentro ou muito fora daquele benchmark, tá? A gente vai explorar cada um desses menus depois com profundidade, tá bom? Toda a parte de... Isso daqui é uma funcionalidade de inteligência da Everbed, né? Bem relacionado, toda a solução ela é baseada nessa parte de machine learning, de inteligência artificial. Então, uma dos primeiros painéis é essa parte de digital experience, onde a gente mede a experiência do usuário, baseado em diversas métricas, a gente vai explorar isso também. E os insights também que a solução vai trazer com propostas de melhoria do ambiente de vocês, tá? Então, aqui também a gente tem toda essa parte de insights, que são os menus de inteligência aqui da solução. E, por último, não menos importante, a parte de biblioteca, onde a gente tem uma biblioteca completa de dashboards prontos para que vocês possam explorar e não tenham que ficar criando muitas coisas manualmente. Então, eu gosto de vir aqui no wall, né, todos os dashboards que a gente possui para que vocês possam ter uma visão aqui completa. Então, painéis de aplicações, painéis de levantamento de dispositivos, painéis de comparação de browsers, questões de VPN, parte colaborativa, ferramentas como Teams, Zoom, né, Webex que a gente tem, toda a parte de monitoramento dos dispositivos, você tem aqui toda uma lista completa que você pode utilizar de dashboards, os menus separados, com os dashboards separados por menus, e você pode pesquisar também aqui direto na barra, né, por um nome, uma palavra, algo que você queira que esteja no nome, então às vezes antivírus, AV, você pode usar disso para o seu dia a dia também. Então você pode sortear aqui até por nome ou pelas últimas modificações, porque a gente também costuma lançar painéis novos, né? Então todo painel novo aqui, ó, ele vai sendo atualizado e vão ficando disponíveis aqui para os nossos clientes aí, parceiros que utilizam a solução, tá? Então é um lugar que a gente também vai explorar um pouquinho com mais calma nos próximos vídeos, tá? Então, a gente vai chegando ao fim dessa primeira overview aqui da solução, né? Então, a gente já deu essa visão geral, né, da plataforma, dos menus, dos time frames, e agora a gente vai começar a explorar um pouquinho mais cada solução, cada menu desse, para que a gente comece a entrar um pouquinho mais a fundo nas configurações e tudo mais, tá? Bom, era basicamente isso que a gente tinha por hoje. Agradeço a presença de todos aí e conto com vocês nos próximos vídeos. Um abraço.